Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Olá, boa tarde, bem-vindos às Tretas no Café Virtual, como sempre com o Paulo Ideias e com o Jacinto e comigo, não é verdade? Não se pode livrar esta equação da minha pessoa, é o que acontece. Estão bem dispostos para esta segunda-feira ou não? Estamos bem dispostos, sim, senhora. E o Jacinto não parece nada. Fez uma cara. Ele tem segundas-feiras que parece fim de semana. Não sei porquê. Ele tem aqui segundas-feiras que dá aspecto de fim de semana, está ali tudo fresquinho. Não sei porquê. Pronto, não eu. O que é que tu queres insinuar com isso? Desculpa lá. Nada. Essa parte do fresco, olha que não queria dizer nada. Não me entendam mal. Está bem. Fresco, Tá, lá isto tudo. Fresco porque a temperatura está, pronto, não está assim um bocadinho para o frescote. Pronto. Coisa assim. Só por isso. Não façam aquilo que muita gente anda a fazer hoje em dia, que é, quando alguém comenta ou afirma qualquer coisa, vão sempre buscar aquilo que dão sempre uma segunda intenção à frase ou à afirmação. Portanto, atenção. Bom, então... Eu acho. O que queres dizer é que o Jacinto está quarto descontraído. Pronto. Exatamente. Olha, é isso. Mas não estou sempre. Há dias. Você já não me intimida. Como se alguma vez eu tivesse uma intimidade, mas está bem. Está bem, mas chega bem. Já não é preciso pôr botão de pânico ali ao pé do Jacinto. Ora bem. Vá lá, mais uma moedinha, mais uma voltinha do carrossel. Sim. Então, este fim de semana houve novidades relativas ao caso. Sim. A questão da indenização, que acho que não tínhamos falado. Ou tínhamos falado da última vez. Penso que não. E esta questão agora, não é, de haver a intenção de reformular o CEF e de haver aqui uma tentativa... O reformular o CEF que pode, muito bem, passar pela extinção do CEF. E eu, em relação a isso, gostava só de fazer aqui um pequeno exercício de memória para recordar que nós tivemos a Polícia de Aviação e Trânsito que, devido a graves problemas de corrupção que havia na corporação, foi extinta em 1970. Não se resolveram os problemas, extinguiu-se o corpo de polícia, que passou para a Guarda Nacional Republicana, a Brigada de Trânsito, e o foco do problema, que seriam os corruptos, foram integrados noutras forças de segurança. Portanto, não se limpou a porcaria, mudou só a porcaria de sítio. Mais tarde, em 1993, voltámos a ter um problema com a Guarda Fiscal. E, uma vez mais, foi integrada na Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana e os elementos que pertenciam à Guarda Fiscal integrados noutros serviços. Portanto, uma vez mais, limpou-se a porcaria para baixo do tapete. E parece-me que esta tentativa de extinção do CEF não passa de mais do mesmo. Ou seja, fica tudo na mesma, dá-se-lhe um outro nome e os anormais que faziam parte, os anormais que tinham estes comportamentos, atenção, é preciso fazer aqui esta separação, e continuam noutros serviços a ter o mesmo tipo de comportamentos. Sim, porque a corrupção em 1970 não acabou nas forças de segurança, a corrupção em 1993 não acabou na parte de fiscalização fiscal, e da mesma forma que estes casos de violência não vão acabar só porque se diz que se extinguiu o CEF. Sim, eu concordo com o que o Jacinto diz e parece-me que é esse o sentido. No entanto, é ou não é necessário reformular este tipo de serviço nesta ideia que, portanto, eles pensam em pôr ali duas funções distintas, uma função mais administrativa e depois, assim, uma força de segurança. Não sei se não fará sentido essa reformulação, obviamente, retirando esta questão de quem está, como disse, Jacinto, os anormais que não cumprem a sua função como deve de ser e serem reintegrados noutros locais. Acham que é uma reformulação que não faz sentido? Não faz sentido essas pessoas que estão a fazer isto irem para outro serviço. Irem para um serviço com outro nome fazer o mesmo. Não é? Acho que essas pessoas têm que ser feito aquilo. Meus amigos, venham aqui que a gente carimba a folha. Aliás,
gente dessa, nem direito a carimbar a folha tem direito. Não, tem direito a ser eles carimbados. Exatamente. Portanto, o que o meu amigo vai ter que sair, vai procurar trabalho no outro lado qualquer e o processo vai decorrer para ver o que é que o final vai ter. Porque essas pessoas não podem ir para outro serviço porque se não fazem naquele, vão fazer a trampa é a mesma, troca de nome. Não é? Portanto, esse serviço do CEF vai ter que ser feito por alguém. Eu também ouvi qualquer coisa com uma polícia, não é? Que podia fazer esse serviço. Tem que ser feito por alguém, tem que ter alguém à frente daquilo que tenha pulso e consiga controlar. As pessoas têm que ter formação para tal, tem que haver meios de proteção, e isso, seja ali, seja em muitos outros serviços, às pessoas que chegam e têm que ir para aqueles quartos, neste caso específico, né, daquilo que aconteceu. Porque até em outras situações tem que haver mesmo situações que salvaguardem um bocado a proteção das pessoas. E isso, de certeza que há formas de fazer. Agora não pode ser os que fiscalizam e os que estão em pleno trabalho serem todos da mesma entidade, porque eu acho que aí nunca vai haver sempre esta situação de encobrimento. Como se costuma dizer, quem é que guarda a polícia? Exatamente. Portanto, não, mas desculpa lá, deixa-me só acrescentar uma coisa em relação a isso. É que nós também começámos a cair naquele velho conto do vigário de que tudo é um órgão de polícia. Ou seja, tu antigamente tinhas a Polícia de Segurança Pública, tinhas a Guarda Nacional Republicana, tinhas a Polícia Judiciária. Tinhas o Exército. Pronto. E os vários ramos do Exército. Agora tudo é polícia. Tu tens a ASAI, que é um órgão de polícia criminal, tu tens o CEF, que é um órgão de polícia, é tudo polícia, isto é tudo cowboys. E depois, sem formação para o serem. Sabes, eu tenho uma... nós somos um país muito habituados a quem entra numa profissão estar lá a vida toda. Há um bocadinho esta ideia, eu penso que agora a malta mais nova já não tem muito está a fugir um bocadinho este estigma. Mas há aqui muito, portanto, a malta começa a trabalhar e tenta levar aquilo praticamente até à idade da reforma. Ele formou-se naquele trabalho que começou com 17 anos, 18, 19, que é a idade. E eu penso que há determinados trabalhos, e neste caso até se calhar com as polícias, com tudo que mete fiscalização, autoridade, decisão, que não pode acontecer. Está mais ou menos visto que a permanência cria hábitos, cria aqui determinadas... As pessoas deviam circular. A minha ideia, e que eu tenho, é que nestes tipos de serviços, uma pessoa não pode estar lá há 20 anos a trabalhar. Há 20 anos estou aqui a trabalhar agora. Cria hábitos e muitas vezes precisa de, se calhar, dentro da instituição, para mudar para outro serviço e haver ali um refresh de malta, porque eu acho que isto há 25 anos de trabalho aqui, traz muitas vezes estas coisas vícios. Vocês estão a falar... Todo este processo foi mal conduzido. Primeiro, a todos os níveis. Eu acho que aqui no fundo o que passou pela cabeça desta gente toda é mais um ucraniano. O Presidente da República, com aquela desculpa esfarrapada de que não se quer meter em assuntos justiça, aquele picuinhas intrometido que se mete em tudo. Que se alguém está com uma dor de barriga, ele vai a correr, dar uma palmadinha das costas e dizer vai lá à casa de banho que isso passa. O Ministro da Administração Interna, aquilo que foi. A Diretora-Geral do CEF, enfim, já aqui falámos, e embora eu também ache, e disse-o, que concordei com a não demissão imediata, obviamente a demissão tinha que acontecer, mas falta uma demissão. Falta a demissão do Ministro da Administração Interna. E falta agora apurar esta questão das condolências à família, que tem a importância que tem, mas o folclore que já aqui está à volta.
de que as condolências foram endereçadas à embaixada, que a embaixadora entregou isso ao cônsul, mas que o cônsul aparentemente não fez chegar à família e, entretanto, o cônsul agora não consegue falar com ele, porque nos últimos dias saiu da embaixada e deixou de ser cônsul em Portugal. Portanto, isto é um filme, no mínimo estranho. A que acresce o facto da total falta de nexo da carta que se manda agora à família, vir dizer que a indenização vai ser paga, vai ser atribuída pela Procuradoria de Justiça e sairá do orçamento do CEF. Isto eu imagino, se eu estivesse no lugar daquela família, ficaria felicíssimo. Dizia, acabou, sai do orçamento deles, é menos uns bastões que eles podem comprar. Eu acho que está tudo estúpido. Sim, eu quanto a este assunto só dizer duas ou três coisas. Primeiro, vocês estavam a falar desta questão dos vícios e de estar há muitos anos no mesmo trabalho, principalmente nestas áreas. Eu estava-me a lembrar, porque há uns tempos houve também uma outra polémica com o CEF relativa à corrupção, por passar vistos em troca de dinheiro, não sei o que, estava-me a lembrar disso. E o Paulo estava a dizer, e bem, que estas pessoas não deveriam estar tantos anos no mesmo lugar, e até há uma medida que é conhecida, que é tida como uma boa prática para evitar a corrupção, que é de facto as pessoas não ficarem nos mesmos postos durante muitos anos. E isso evidentemente que não acontece aqui, infelizmente, pronto. Esse é um ponto. O outro ponto é que realmente o Presidente da República, naquela entrevista na sexta-feira, mandou uma pataquada, porque, tal, não vou abrir exceções a falar com a senhora. Péssimo, foi tudo péssimo. E ele que eu acho que é um tipo que percebe comunicação, não é? Que até passou na televisão fazer comentário. Faz aquele comentário. É verdade, mas curiosamente, o mesmo Presidente da República foi a correr ao bairro da Jamaica e ligou para o embaixador, para o Ministro do Interior, para o Ministro da Justiça de Angola. Mas a senhora ucraniana não vota, não vem cá votar. Pois também está bem visto. Portanto, aqui há uma situação que, para já devia ter sido logo desenvolvida pelo Governo, que era o Ministro da Administração Interna devia ter logo feito um pedido de desculpas à família e, em particular, à viúva. Essa era a imagem que ele devia dar logo, antes de fazer os comentários que fez. Como eu digo, esta é a minha opinião. Ele devia ter feito logo, ter a inteligência de tentar mostrar à viúva que aquilo, os portugueses não são todos assim. Sim. E, portanto, logo aí ele devia ter entrado. Hoje em dia é a coisa mais fácil. Os jornalistas conseguiram entrar em contato com a senhora, portanto, deve ser super fácil. Portanto, ele devia ter entrado em contato com a senhora, ter-lhe dito que estava profundamente chateado, pesado, pedir desculpa, dizer que o processo estava a decorrer, e pronto. E fazer isso em vez de vir para a televisão, para blá 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 blá, mas deixa-me só discordar de ti parcialmente em relação a uma coisa. É a questão do pedido de desculpa. É que, uma vez mais, eu acho que há aqui duas situações que são distintas. A primeira é aquilo que nós temos a convicção que aconteceu, a outra é aquilo que a Justiça vai provar que aconteceu. Portanto, o Ministro, sim, devia ter mostrado solidariedade à família, devia ter prestado todo o apoio necessário à família, nomeadamente com as despesas de repatriação e trasladação do corpo e por aí fora. E não mais do que isso até o caso ser julgado. Concluídas as investigações e o caso julgado. E o mesmo se passa com a indemnização. Tu indemnizares, esta indemnização não é mais do que subverter o papel da Justiça. Os inspectores ainda não foram julgados. Mas penso que há poucas dúvidas. A ideia que eu tenho é que há aí pouquíssimas dúvidas. Sim, okay? Sim, mas neste momento, eu penso que até mesmo é tentar, não sei, acalmar o caso e pronto. Porque mas passando uma péssima imagem. Julgamento é a mesma coisa, é dar o carimbo. Exato. Ou seja, o que tu estás a fazer é, ao mesmo tempo, estás a desprestigiar e a desvalorizar a Justiça. Porque estás a passar por cima. Decidam lá aquilo que quiserem decidir nos tribunais, que nós já demos os gajos como culpados, até vamos pagar a indenização. Mas, por isso é que eu estava a dizer. Exatamente. Se há uma indenização a ser já paga
antes do caso ser julgado, portanto, o pedido de desculpas está real, porque Sim. se eu vou imunizar uma pessoa, é que estou a dizer que sou culpado. Exatamente. Exatamente. Sou culpado. Outra coisa era haver aqui um processo e dizer, olha, depois de ser julgado, vai ser atribuído, se depois do verdicto final, logo se vê qual é a imunização. Mas aí são coisas diferentes. Só da minha parte eu acabar o meu raciocínio, eu ia falar precisamente dessa questão portanto, a questão do Presidente da República, que foi péssimo, não é? Tudo aquilo, pronto. E depois há outra coisa que ele diz que eu acho que é amoroso, que é, durante estes 9 meses... Fofinho mesmo. Foi amoroso, ele disse, ninguém me perguntou sobre isto, eu não falei. Portanto, nós estamos a falar de um Presidente da República que já deve ter dado um beijo a todos os portugueses, que chama a imprensa, a mim também não, que chama a imprensa para ir com ele de férias, que chama a imprensa para ir com ele à livraria, que chama a imprensa para ir com ele à praia, e depois temos assim, chama a imprensa também para dizer assim umas coisas sobre a pandemia, e depois, quanto a este caso, ele diz, não, então, mas eu não falei durante 9 meses porque ninguém me perguntou. E eu achei amoroso. Não pergunta. Achei lindíssimo, achei uma justificação muito bonita e fofinha, mas é pena que isto vá passar também um bocado em branco pelos média, cheira-me, e que depois, mais para a frente, não se possa dar a mesma justificação numa próxima situação propícia a isso. Mas pronto. Mas já o Ministro da Administração Interna, eu espero que o futuro ex-Ministro da Administração Interna, disse, assim, não, também não acredito, disse que, isto só se está a falar agora, a culpa é vossa. Só agora é que começaram a mexer e a criticar a situação, porque estiveram calados este tempo todo, nós também estivemos, portanto, é o que temos. E ainda bem que, pronto, finalmente a sociedade está a olhar para isto. Mas foram precisos 9 meses para que mexessem as mãozinhas. Acho isto tudo muito mal, como vocês disseram, foi tudo pessimamente gerido, está a ser pessimamente comunicado, os responsáveis não estão a ter mão no que é que estão a dizer, nem o que é que devem dizer, nem o que é que devem fazer, e esta questão da indemnização é realmente o que vocês estão a dizer, portanto dizer, nós somos culpados, mas como os tribunais vão demorar bué de tempo para dar uma decisão, nós vamos já dar dinheiro que é para ficarmos muito bem na foto. Sim. E pronto, sabes, e agora lançam para a imprensa, olha, demos 1 milhão à família e pronto, já está. Pode não ser o caso, mas o que é recorrente é que muitas vezes quando o Estado é processado por alguém, que sabendo até que tem provas evidentes de que é culpado, o Estado arrasta aquilo com processos e mais processos e processos para aqui e para ali, e aquilo vai andar... bué de tempo, isso agora... Aqui o Estado vai querer ficar... Aliás, penso que a ideia é mesmo que depois desses casos todos, imaginando que isso leva aqueles anos que os nossos tribunais demoram, nós estivemos muito bem, porque até logo no início indemnizámos a senhora. Exatamente. Olhem, não sei se vocês sabem, mas estamos aqui, portanto, numa situação pandémica. Vocês têm seguido os últimos números que têm sido, pronto, valem o que valem, nós sabemos. Mas eu acho que devia alguém falar sobre isto, porque, apesar de todas as medidas restritivas do estado de emergência, o número de infecções continua nos 5.000 e estamos a ter uma mortalidade maior do que sempre tivemos. Acham que no dia 18 António Costa vai pôr o pé no travão em relação ao Natal? Sim, não, falta-lhe coragem. Pois, se lhe falta coragem, ainda bem que concordaste, Paulo. Então, não sei se lhe falta coragem, mas é o que deve ser feito, deve ser. Tivemos um fim de semana que o tempo estava mau e as imagens que eu não me desloquei a nenhum foi de centros comerciais, pelo menos as grandes áreas comerciais, não era com muita gente, era com excesso de muita gente. Portanto, as pessoas não pensem só no restaurante, se fala que tem que haver o tal afastamento ou na fila para ir aos correios ou para ir ao banco. Yeah. No centro comercial às compras também acontece. Não, e eu tenho visto aí alguns comentários de malta que reclama por estar na rua com mau tempo nas filas, precisamente na fila dos correios ou nas filas dos centros de saúde,
eu diria que, olha, estão muito bem aí. Ao ar livre, na fila. Porque lá dentro é pior. Exatamente. Portanto, o Jacinto pensa que o António Costa não vai pôr o pé no travão, o Paulo tem esperança que sim, é isso? Tem, sim, claro. É alguém que está à frente aqui dos nossos do poder, tem que ser uma pessoa sensata, tem que ter, como se diz, dois povos de testa, e tem que ver, portanto, isto. Agora, tem sempre aqui, mas porque está sempre aqui esta coisa de há eleições, há não sei o quê, depois fica-se mal. Calma, o Jacinto não percebeu esta dos dois palmos de testa, foi não? Claro. Quer dizer, isto de ter político, na mesma frase, de ter políticos sensatos, dois dedos de testa, fizeste para aí uma embrulhada monumental. Mas olha, eu acho que é melhor ir à curiosidade. Olha, então vou terminar. Não vou terminar com curiosidade. Não é curiosidade, é uma delas. Mas vou terminar com duas notinhas aqui. É como se estivesse a passar aqui embaixo, lá embaixo. Uma delas foi um caso, lá embaixo, junto ao Rio Tejo, de um jovem que, portanto, um jovem, que salvou um idoso de morrer afogado no Rio Tejo. E era uma situação que eu acho que devia-se ter dado um bocadinho mais de... A comunicação social devia ter referido mais e vi aquilo a passar assim lá no meio... Mas o Marcelo já lhe telefonou. Já, sim, senhor. Então, mas isso não é excepcional. Olha agora. O Torreio do Paço, e são estes gestos que devem ser agradecidos. Portanto, e fica aqui também a nossa nota. Outra delas é uma situação que ocorre aqui na Amadora, que eu achei espetacular. Não conheço outra igual, que entrou em funcionamento a mercearia no hospital. Portanto, está localizado no átrio principal do edifício do Hospital Dr. Fernando Fonseca, uma mercearia. Portanto, eu acho que é muito bem, que as pessoas que trabalham lá também têm que ir comprar a maçã ou a banana e o iogurte. Sabes o que é, Paulo? Eles já passam lá tantas horas, que ao menos assim que saem do hospital podem logo comprar qualquer coisinha para ir comer enquanto chegam a casa para dormir, para depois no outro dia voltar ao trabalho logo assim de seguida. Deve ser por causa disso. Quem faz tantas horas no hospital já tem tão pouco tempo para fazer algum tipo de compras, portanto, e muita gente que está a trabalhar no hospital, possivelmente até são capazes de estar sozinhos aqui na cidade da Amadora, enfermeiros ou algo assim. Mais vale pôr uma mercearia do que pôr mais gente a trabalhar no hospital, percebes? Assim... Olha, eu vou consigo mais duas coisas. Não. A mercearia pode estar lá e coloca lá mais gente, porque o hospital precisa de mais gente. Eu vou utilizar a desculpa de que já ultrapassamos o nosso tempo para dizer que me abstenho de comentar. Pronto. Até quarta. Senhora, olha os seus direitos. Até quarta. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual. Tretas num café virtual.